Olá pessoal, sou Ronaldo Rangel, engenheiro civil, pós-graduado em cálculo estrutural, engenharia de segurança do trabalho, estou terminando, e também sou pós-graduado em gerenciamento em BIM. Vivo da engenharia, é o meu universo há mais de 20 anos, e a gente está trazendo para vocês nessa proposta desse podcast uma reflexão sobre o universo da engenharia dentro do Rio de Janeiro especificamente. Então a gente colocou SOS Engenharia para trazer as problemáticas, trabalharmos isso, trazendo também a reflexão da importância do profissional a nível social, a importância do profissional para o gerenciamento e execução de todo o processo e a importância do conhecimento técnico dentro do nosso dia a dia, tá? E esse podcast traz isso. O CREA é o sistema que nos fortalece e fiscaliza, né? É o responsável por isso, é o órgão, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Antigamente era Engenharia e Arquitetura, mas hoje é o que regula, cuida, tá? E nos fiscaliza. E a gente está trazendo hoje aqui, nesse episódio, um grande amigo, um cara que eu tenho um carinho absurdo, foi, como a gente diz, né? Foi meu veterano, é um cara que tem uma caminhada linda dentro da engenharia, e com muita satisfação eu trago ele e gostaria que ele se apresentasse. É um currículo vasto, é um cara muito técnico e sempre foi. Então vou deixar, Léo, por favor, se apresenta, seja bem-vindo. Bom, primeiro queria externar aqui a minha gratidão pelo convite, né, que é um convite que me deixa muito feliz, até emocionado de certa forma por tudo que nós já vivemos e já passamos dentro dessa engenharia. A gente está falando aqui do início disso tudo lá no ano 2000, Então a barba branca, ela denuncia um pouco. Ronaldo foi contemporâneo nosso lá no curso de Engenharia Civil da infelizmente extinto campo de Engenharia Civil aqui da UGB de Nova Iguaçu, e aí vamos falar um pouquinho disso também, o porquê, né? Mas obrigado, cara, obrigado por estar aqui. Como você disse, né, o currículo é uma mera formalidade. Eu acredito muito que você, além de ter uma especialização técnica, ou algumas, né, que é o meu caso, o grande lance, o grande insight é como você aplica isso, como você se vende para o mercado para que você se torne uma pessoa com uma certa notoriedade. Não adianta nada eu ter um currículo excelente, isso ficar engavetado. E lecionando aí também na Faculdade de Engenharia durante mais de 15 anos, eu falo muito para meus alunos o seguinte: geralmente o aluno do 7, do 8, isso aí vai gerar um corte, hein, cara? Hein? Pô, o 7, 8 ele contrata o de 10. Por quê? Explicando melhor. Muitas das vezes o cara de 10 ele é muito bom tecnicamente, porém ele peca um pouco no relacionamento, na geração de networking. Então ele termina buscando o cara do 7 ali, do 8, que geralmente ele transita bem em todas as áreas da faculdade, diretoria, diretor acadêmico. Geralmente é o representante de turma, é ele que conversa e faz o famoso desenrolo com o professor em função de nota do amigo. Isso vai gerando nesse aluno a capacidade de network dele. E isso vai fazer toda a diferença no futuro, tá? Falando um pouquinho da minha formação, eu sou engenheiro civil, né? Eu sou engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro sanitário, engenheiro ambiental. E estou concluindo agora uma pós-graduação muito específica, que é uma pós em manutenção de engenharia hospitalar, né? Muito focada nesse nicho aí de manutenção hospitalar, que é uma área também sensacional. Sou mestre de recuperação e reforço de estruturas pela Universidade Federal Fluminense. E somando isso tudo, eu sou vendedor. Ponto. Eu sou vendedor, sou um cara muito técnico, mas o que eu gosto? Eu gosto de desenvolver negócios, eu gosto de vender. Então, se você tem alguma coisa para vender e não está conseguindo, pode me chamar que a gente vende. O Ronaldo também vende. Léo, excelente. Além disso tudo, gente, além de toda essa capacidade técnica que o Léo tem, o Léo também é um empresário do mercado da engenharia, né? É um gestor. Eu falo que o engenheiro, nós temos a arte de ser gestor de pessoas, projetos, no contexto geral, né, Léo? O engenheiro,
que acontece? O engenheiro, e aí eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, o engenheiro civil, ele se dá bem em qualquer área. Muitas das vezes eu estou dando aula de integral tripla, por exemplo. Aí o aluno levanta a mão assim e fala, professor, para que eu vou usar isso? Aí você vai usar isso para você largar de ser burro. Porque isso vai fazer com que a sua capacidade de raciocínio lógico ela amplie de uma forma que você se torne apto a resolver qualquer tipo de problema. Ah, o engenheiro civil é o melhor? Não. O cérebro, ele é um músculo. E que na engenharia, a gente exercita demais isso. Então a gente trabalha áreas que convencionalmente nós não trabalharíamos. Isso nos traz uma capacidade adaptativa, inclusive, muito grande. E é um diferencial no engenheiro que para mim é fundamental. Léo, falando desse contexto, eu vou entrar no cenário da engenharia, mas com você, eu vou entrar no cenário também da parte acadêmica, como você lecionou, e desde a época de graduação, você era teoricamente nosso monitor, né? A gente sempre consultava, fazia aquele bate-bola, e nós, graças a Deus, pegamos a evolução da universidade de um quadro não tão computadorizado, tá? Verdade. Para um quadro bem computadorizado. A transição ali. Isso. Eu lembro que a UGB, na nossa época, quando lançou o laboratório de informática, era um dos melhores do Rio. E aí a gente foi pegando, inclusive, essa evolução com os professores, Sim. que eram excelentes, tá? E foram Sensacionais. ensinando pra gente tudo isso. Hoje, né, eu tenho falando muito isso, hoje a engenharia a nível pública, estrutural, ela não está na mesma pegada que já esteve nos melhores dias, nos dias de ouro da engenharia do Rio de Janeiro, né? Copa do Mundo, Olimpíadas e todo aquele cenário que foi o boom. Fora isso, foi quando o Rio estava deixando de ser a capital e estava indo embora, que a gente também teve esse período final, Sim. que foi o boom de engenharia também na história do Rio. Hoje, a gente está tendo uma estabilização de mercado muito voltado para a área de construção habitacional. Tem sido o que movimenta, Total. fora as obras estruturais de prefeitura, que são uma manutenção do que já se existe, né? Porque até para o plano de expansão isso está muito pequeno ainda. Mas voltando para o cenário que a gente estava falando do acadêmico, esse contexto todo, assim como a engenharia no nosso cenário, que a estrutural mudou, como é que você avalia a educacional nessa mesma proporção? Porque nós viemos de uma época, eu lembro, a HP 50G, né? Era o boom, e aí ninguém nem sabia mexer. Não sabia. Eu lembro que a galera teve um que comprou, era muito caro. Era. E fazia a função inteira e o cara não sabia como usar, e a gente não tinha nenhum vídeo no YouTube que pudesse apresentar. Nada, Então, a gente contava com um aluno já à nossa frente que soubesse manusear a calculadora para ensinar pra gente. Só que, na verdade, eu só vinha ter uma calculadora dessa no final da faculdade. Então, porque no iníciozinho era aquela Cássio que também resolvia. Ela resolvia. Então, tipo, para você, Léo, que leciona, que é um cara, assim, técnico, como você falou, eu sou apaixonado pela engenharia porque quanto mais nós estudamos, mais nós vemos que nós não sabemos nada. Isso aí. São universos, são nichos muito vastos, né? Eu falo que meu primeiro serviço, quando eu me formei, foi um serviço de aferição acústica. Uhum. E nós nunca tínhamos lido a NBR Provavelmente, na época da faculdade, você nunca tinha ouvido falar de um teste desse tipo. Né? Nunca tivemos. Então, meu primeiro serviço foi esse, tive que estudar, eram 3 NBRs, e fui executar o serviço coletando as informações, executei. E aí a gente vai vendo que a engenharia tem tudo isso. Então, dentro do que você falou, a gente trabalha a parte cognitiva, a parte de aceitar desafios, né? Eu acho que a engenharia é isso, aceitar desafios e transformar eles em realidade. Queria que você contextualizasse para a gente essa parte do cenário da engenharia, pode destrinchar, e a parte acadêmica que você conhece com excelência. Beleza. Vou pegar o teu gancho, tá? Fazendo um paralelo aí com o que você acabou de falar. Teu primeiro serviço foi algo que você nunca tinha ouvido falar sobre, mas quando chegou a demanda, o que você fez? Joga aqui que eu vou matar no peito, vou correr atrás, vou aprender e vou fazer.
né? Então, isso está muito ligado a essa capacidade de você desenrolar ali e fazer acontecer. Hoje, por mais que tenham muitos engenheiros civis que não estão atuando nas suas áreas, o mercado, ele busca incessantemente por profissionais qualificados. Espera aí, então tem alguma coisa errada. Você tem a busca dos contratantes por profissionais qualificados. Você tem uma oferta gigantesca de profissionais que não estão trabalhando na sua área. Então, calma aí. Em que momento que essas duas informações elas se encontram? Excelente. Em que momento? Vamos lá. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo no campus da UGB de Barra do Piraí, tá? Eu dei aula 13, 14 anos no campus Nova Iguaçu. Fui convidado para dar aula no campus de Barra do Piraí. Eu fui dar aula de planejamento, gestão e orçamento de obra. Primeira vez que eu fui lecionar essa disciplina. Eu não tenho formação na área gerencial, mas a vida e a experiência profissional me capacitaram e me habilitaram para isso. Cheguei lá para dar aula para o 9º período de engenharia civil. 9º período. Faltava somente para que a turma formasse. Tínhamos uma turma lá com 27 alunos. Dos 27 alunos, o coordenador tinha me passado uma informação de que 26 trancariam a matrícula. Então, ali eu tinha um desafio. Primeiro, eu quis entender o porquê disso. Por que uma turma com 27 alunos, eu tenho 26 querendo trancar a matrícula? E a minha primeira aula não foi uma aula de engenharia. Não foi. Eu utilizei 5 minutos para entender cada aluno. Porque eu me vi lá atrás, na aula do professor Almir, você vai lembrar? Mestre Almir, professor de física. Uhum. Nós não éramos exemplo de comportamento dentro de sala de aula, nem de disciplina. Certa vez o professor Almir me chamou e falou: Leonardo, eu quero você sentado na primeira fileira, tá? Pelas suas respostas e pelas suas perguntas, eu consigo perceber a sua forma de pensar, a sua forma de entender a disciplina. Eu quero você aqui na frente, porque eu quero que você seja meu monitor. Eu falei: mestre, eu nem tenho capacidade para ser monitor de física, quanto mais seu monitor. Esquece ele. Tem sim, e eu vou te preparar para isso. Voltando para o meu caso. Por que eu falei do professor Almir? Foi uma pessoa que fez a diferença no meu início de trajetória. Isso a gente está falando ali do 2º período de engenharia. Lá em finalzinho de 2000, início de 2001. Eu peguei isso que aconteceu comigo lá atrás e apliquei na minha turma. Eu quis entender o porquê que eles queriam trancar a matrícula. Uhum. E o que eu entendi, Ronaldo? Eu entendi que a visão sobre a engenharia civil deles estava totalmente distorcida. Por quê? Primeiro que é um campus em Barra do Piraí, é uma cidade interior, né? Um mercado muito menor ainda do que a da capital, certo? E a referência de professores que eles tinham, professores altamente qualificados tecnicamente, porém, já finalizando a carreira, prestes a se aposentar e tal, mas com conhecimento técnico extraordinário. Eu entendi o seguinte: eu preciso mudar o prisma dessa galera. Eu preciso mostrar para eles o que a engenharia pode proporcionar para eles na vida. E mudar a história deles verdadeiramente. Conversei com os 26, porque um não queria trancar, queria concluir, mas terminei conversando com ele também depois. Dos 26, nenhum trancou matrícula. Nenhum. E aí o coordenador me chamou um mês depois e falou: Léo, o que aconteceu? Eu falei: cara, não aconteceu nada. Eu só dei ouvido a eles. Eu ouvi, eu entendi a dor de cada um deles e fui conversar com eles sobre a minha história, a minha trajetória dentro da engenharia civil. E aí, beleza. Nas 2 próximas aulas, né, eu falei: ó, as 2 próximas aulas eu não vou dar aula para vocês. Eu vou trazer 2 amigos, um deles, inclusive, que formou comigo,
Eles vão dar aula para vocês. Porque é muito fácil eu falar da minha história. Eu quero que um terceiro, alguém que esteja totalmente fora do contexto, fale para vocês sobre a engenharia civil. E vocês entendam do que a gente está falando sem eu contar minha história. Depois, durante as aulas, eu conto. Mas eu vou trazer para vocês dois caras que vão somar demais, vão agregar muito para vocês. Fiz isso. Cara, acabou aquela vontade deles desistirem da engenharia civil. Com uma simples conversa, é real, mostrando a realidade. E formaram, eu fui homenageado, etc., na formatura. Para mim foi uma emoção muito grande, porque você fazia a diferença na vida de um jovem. Eu fico pensando assim, tomara que o meu filho tenha professores que apliquem isso na vida dele e transformem a vida dele, né, nos meus filhos, que faz toda a diferença na trajetória, no futuro e na vida do ser humano. E aí, para concluir esse pedaço, eu estava no escritório, finalzinho do dia, meu telefone tocou e era um número internacional, né? Aí atendi, e aí a primeira fala da pessoa que estava do outro lado da linha falou assim, mestre. E aí, geralmente, quando você ouve mestre, você fala assim, algum aluno. Falei, e aí, rapaz? A voz de um homem, né? Eu falei, e aí, rapaz, como é que você tá? Eu não sabia quem era. Ele, mestre, é o Bruno. Fui seu aluno no campus da Engenharia Civil em Barra do Piraí, Parará e tal. Eu falei, caramba, cara, que legal. Mas aí, o que você precisa? Ele, eu tô te ligando simplesmente para te agradecer, mestre. Eu falei, mas por quê? Ele, porque o senhor chegou no campus de Barra do Piraí com tanta vontade, querendo mostrar pra gente que a gente deveria continuar acreditando na engenharia civil, que eu não desisti, cara. Eu sou filho de pai e mãe muito humilde, assim como eu também, e hoje eu tô contratado, eu sou engenheiro responsável por uma empresa de estrutura metálica em Portugal. Maneiro. Cara, maneiro. Aquilo ali pra mim eu falei, é sobre isso. É sobre isso. Grana pra lecionar, esquece. Professor que dá aula por dinheiro, não tem como. Eu sei, Leonardo, você tá sendo não tá sendo humilde. Não é isso. Não é falta de humildade. Eu tô dizendo que realmente a vida do professor é muito difícil. O salário é muito baixo, né? Se nós, hoje, eu tenho a possibilidade de lecionar e o salário não é a principal necessidade, cara, eu me dou ali totalmente. Totalmente. Pra quê? Para eu ouvir feedbacks como esse do Bruno, que uma fala nossa influenciou e fez a diferença na vida dele. Isso pra mim paga qualquer salário e é maior do que qualquer quantia em dinheiro. Isso aí é inegável. Eu falo que nós temos uma similaridade. Perdoa, similaridade. Somos muito similares com relação a ser intensos, né? A ter tesão pela vida, a buscar viver. O que fazemos realmente com vontade, né? Isso se reflete em cada coisa que a gente faz, a cada coisa que a gente se propõe. A gente dá uma energia. E a nossa energia ela é a mesma para tudo que fazemos. E eu sempre brinco o seguinte, o engenheiro, como você mesmo falou, né? E eu não vou nem falar só o civil, mas o engenheiro no contexto geral, o engenheiro, o civil, você puxou, e eu não quero não puxar sardinha para o nosso lado, mas é verdade, como a gente trabalha sempre com gestão de pessoas e problemas em obra, que é para agora, choveu o material, o cronograma, a gente acaba tendo uma gama maior de fatores externos, tá, para a gente gerenciar. E aí temos que ser contadores, gestores de RH, médicos, advogado, psicólogo, principalmente. Chega e a gente, hoje em dia, né, eu falo que a engenharia é uma profissão meio grossa, porque a gente tem que lidar com algumas coisas. Eu brinco que quando eu entrei na engenharia, o cara comia pão com meio quilo de mortadela. Hoje o cara quer uma manteiga com baixo teor de gordura.
Então, mudou o cenário. E Total. mudou o cenário também de todo mundo, né? Se tinha um cara que vinha com marmita, era 1 quilo de comida. Hoje em dia, o cara pede a quentinha, tá bem e tá trabalhando. E vamos botar assim, rende, né? Não rende como rendia antigamente. Antigamente você tinha um pedreiro, que era um pedreiro, o cara sabia fazer tudo na obra. Hoje o cara é ladrilheiro. Hoje o cara assenta apenas tijolo. Mas aí eu vou fazer um adendo aí. Ele é ladrilheiro, ele é pedreiro, mas se por acaso você precisar que ele, assim, pega a vassoura e dê uma limpada no ambiente de trabalho dele, não pode não, que é desvio de função. É servente. Então, assim, você como empreendedor, você tenta manter o emprego do cara, tá? E aí, num determinado momento, você precisa que um profissional de uma função específica, ele faça uma outra coisa, assim como nós fazemos diariamente. Não pode. Não pode. Não, mas espera aí. Isso é desvio de função. Querido, tô aqui lutando nesse Brasil para manter o seu emprego. Eu sou o seu empregador. Será que você não consegue entender isso? Será que você não consegue entender que é daqui que sai o seu sustento, que você traz dignidade para sua casa e para sua família? E deixar claro, né, Léo? A gente não solicita nada que seja fora do que atribuição claro que humana. Não, claro que não. Tá? Claro que não. Porque nós trabalhamos, né, assim, com obra. Uma obra limpa, ela é sempre muito melhor gerenciável. Certeza. Beleza? Então, certeza. quando a gente tem uma equipe que entende isso e trabalha isso, é muito mais fácil. E a gente não precisa pedir que um profissional trabalhe num ambiente bom. Se você tem um servente, mas o seu servente está executando uma função a qual você solicitou como profissional, não custa nada você estar limpando ali. E aí, dentro do contexto que você trouxe, eu trago uma reflexão agora para a gente, né? Para os engenheiros. Porque quem cuida de nós? Quem puxa isso para a gente? Ou não, calma aí. Quem cuida ou quem deveria? Então, vamos partir da premissa que cuida. Beleza? Agora, cuida bem? Não cuida? Me fala um pouquinho de você, aí eu quero que você traga a tua visão como um engenheiro, tá? E como profissional, como um empresário do ramo da construção civil. O que você vê do nosso cenário sobre o CREA no Rio de Janeiro? Tá. Antes de eu falar especificamente do CREA, eu só vou dar uma noção para quem está nos ouvindo aí em relação a cenário do Rio de Janeiro em geral, né? Nós temos aí, a gente sai muito atrás de um outro campo que a gente costuma comparar aí bastante, que é São Paulo, né? Então a gente sai de um cenário aí, de uma região, em área, vamos botar em área mesmo, é muito menor, né, que São Paulo, onde a gente tem desenvolvimento aqui muito menor, a gente tem uma refinaria só, se eu contar só a Reduc, né? Porque a gente tem a refinaria de Manguinhos também, mas vou botar refinaria de grande porte e tal, vou botar Reduc. São Paulo a gente tem 3, né? A parte de desenvolvimento e obras de infraestrutura. Fazer um comparativo aqui. Metrô. Metrô do Rio de Janeiro a gente tem uma linha aí com 50 quilômetros, tá? Aí a gente vai para São Paulo, é o dobro. São 105, 104 quilômetros de metrô, né? E se a gente chegar aí e fizer uma compatibilização com a rede ferroviária lá em São Paulo, aí é infinitamente maior que o Rio de Janeiro. Então a gente fica um pouco limitado aqui no Rio. E como você disse no início, hoje o que acontece no Rio de Janeiro? São obras de programas, né? Minha Casa Minha Vida, onde a gente tem construtoras aí, grandes construtoras inclusive, atuando nesse setor. Posso citar algumas aqui sem problema. A gente tem MRV, a gente tem CAC, a gente tem Ancamp, a gente tem Cury, a gente tem Tenda, né? Living. E hoje no Rio é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Só que algumas empresas, elas fazem a contratação do engenheiro civil, e aí isso me revolta demais, como analista de engenharia. Espera aí, vamos lá. Divulgação da vaga. Analista de engenharia civil. Pré-requisito.
formação em engenharia civil. Pera aí. Se o cara é formado em engenharia civil, ele não é analista nada. Ele é engenheiro civil, cara. E aí, para isso, você tem lá a classificação de engenheiro júnior, engenheiro sênior. Perfeito. Porque eu tenho 20 anos de formado, certo? O cara que se formou hoje, ele pode ter o conhecimento, pode ser até muito mais inteligente que eu, mas a bagagem é com o tempo. É com o tempo. A sua capacidade de gestão, de lidar com pessoas, de resolver problemas, etc., isso se dá com o tempo, isso se dá com as experiências que você vive no dia a dia. Acontece um fato com você hoje que daqui a um ano vai acontecer de novo, você vai falar assim, cara, eu resolvi isso aqui dessa forma, vou aplicar o mesmo método. Ou, fiz errado, vou mudar e aqui vai dar certo. Então o cara que formou hoje, ele não tem a mesma experiência que nós temos, tá? Mas o aluno que formou, pegou o CREA dele hoje, ele é engenheiro civil igual a nós. Igual a nós. Só que cadê o nosso conselho para fiscalizar esse troço? Deixa eu te passar uma informação no meio disso, Léo. Por causa do problema que a gente está tendo na plataforma, nossa nova plataforma, né, de gerenciamento de todo o sistema do CREA, todos os engenheiros que se formaram em dezembro, até hoje não conseguiram ter o seu registro junto ao sistema CREA do Rio de Janeiro. Eu acredito 100% nisso, mesmo não tendo, não tô vendo isso. Mais de 3 mil. Não tô participando disso, né? Mas vou te dar um exemplo. Na transição do sistema, eu fiquei uma semana sem conseguir emitir uma RT. Foram 23 dias. Não conseguia emitir RT. E o cliente falando, Leonardo, a minha obra vai parar, a minha frente de serviço era um cliente, além de execução, manutenção, a gente faz locação de equipamento para construção civil, né? Que equipamentos são esses? Forma, andaime e escoramento, tá? Metálicos para construção civil. A gente chama de estruturas provisórias. Então, tinha uma frente de serviço na fachada de uma edificação do programa Minha Casa Minha Vida, onde é muito séria essa atividade, porque eu trabalho com um colaborador em altura, né? Então, toda a documentação do equipamento, projeto, ART e treinamentos, né? E capacitação do colaborador para trabalhar em altura, etc., isso tem que estar muito bem esclarecido e comprovado via documentação. Só que a ART da frente específica, eu só recolho quando inicia a atividade, né? A atividade não tinha iniciado ainda, mas ela tinha data para início. Eu falei, eu tô com folga. Um dia antes, aí 2 dias antes do início da atividade, eu recolhi a RT. Normal. Não consegui. Até para fazer o gerenciamento, porque muitas vezes, período de chuva, o cara te pede para não... Exatamente. Porque, até para o pessoal entender. Normalmente é o período de 30 a 15 dias, né? Sempre meio mês ou um mês inteiro. Então, se eu tiver algum problema de chuva, de atraso, eu postergo o que eu posso postergar para não me gerar um débito. Pode e aí, nós tivemos aí um atraso de início de serviço de uma semana. Eu falava, olha, Leonardo, uma semana não é nada? Cara, uma semana não é nada. Se nós pegarmos aí, planilharmos isso, esse custo de equipe parada. O custo é só da equipe parada? Não, o custo é da equipe parada, mais o que nós já conseguiríamos produzir dentro daquela semana se eu tivesse com a frente liberada de serviço. E não tinha. Por quê? Porque uma plataforma não funciona. Aí vamos lá. Aí você tem um aplicativo do CREA. Nossa, sensacional. Só serve para ver a carteirinha digital, mais nada. É uma interface ruim, né? Um sistema que, para mim, de verdade, arcaico, por mais que seja... Vamos lá. O troço já foi lançado, para mim, arcaico. Lançou, aí você olha e fala, isso não funciona. E eu não estou sendo crítico, só criticando aqui não, tá? Nem gosto de criticar, eu não gosto de receber um feedback negativo ou uma crítica e a pessoa logo em seguida não vir com uma sugestão, né? Qual a minha sugestão para o CREA, para o presidente do CREA? Ouve quem são os clientes dele. Quem são os clientes do CREA? Os engenheiros. Só que você vai no CREA, você é marginalizado. Eu me sinto mal dentro do CREA. Você chega no CREA, a pessoa que te recebe na recepção, ela já está com raiva de você.
Vem fazer o que aqui? Qual o seu problema? Dá vontade de falar assim, não, eu vim comprar 10 pães. Falei, cara, vamos lá. É um órgão, é um conselho que rege a nossa profissão e quem sustenta aquele troço ali somos nós. Sim. E eu não sou bem tratado dentro do sistema? A gente não pede nem... Eu vou me colocar nesse quesito, porque a gente não pede que seja tratado como o filho querido, preterido, não. Mas o respeito... Só não seja marginalizado. É isso. Só isso. Se a gente tiver, assim, um bom atendimento dentro dessa realidade, eu acredito que a gente já teria uma visão muito melhor com relação a isso. O problema, principalmente quando a gente fala de sede, tá? E aí eu vou te trazer até algumas reflexões e informações também que eu pude ter através do gerenciamento de alguns grupos de engenharia, onde, inclusive, a gente tem o antigo presidente e o atual presidente. Hoje em dia você não consegue saber quais as unidades que têm atendimento todos os dias, quais são os dias de atendimento, tá? E a gente sabe que hoje, assim, a plataforma de atendimento hoje do CREA é por marcação, por atendimento de demanda. Então você tem que entrar no sistema, agendar para ser atendido em alguma... Deixa eu abrir um parênteses só para eu não perder o gancho. Hoje, quando você vai prestar um serviço, obrigatoriamente você precisa recolher uma RT, tá? Uma anotação de responsabilidade técnica específica para aquele serviço. Isso já é um documento do sistema CREA que diz que você é o responsável por aquele serviço, por aquela obra. Só que, para que você se habilite, para que você tenha a sua empresa habilitada, capacitada, para você disputar grandes obras via licitação, você precisa de um atestado de capacidade técnica. CAT. O certificado de atestado. Então vamos lá. A RT, só que a RT não é o suficiente para a licitação. Para a licitação você precisa de um atestado de capacidade técnica. E quando você dá entrada nesse atestado, e aí beleza, o CREA passou a exigir agora a nota fiscal da prestação de serviço e o contrato. Que acontecia também da galera dar um... Sim. Gerava vamos falar. Vamos falar a verdade. O cara gerava uma RT... E gerava um contrato que nunca fez. Botava um CNPJ de um amigo. E gerava um atestado. Fazia sua RT, assina aqui pra mim, pronto. Show. Hoje, você tem que ter a RT, você tem que ter o contrato de prestação de serviço e você tem que ter a nota fiscal com base nesse contrato que você emitiu para o cliente. Assim, você tem que fechar todo o processo ali, para mim, perfeito. Porque você elimina a galera que fazia de forma errada. Perfeito. Tá? Elimina. Só que isso demora. Quando muito bom, quando você tem resposta, 6 meses, cara. Espera aí. É um serviço que eu prestei. Eu tô com toda a documentação perfeita e cristalina, não tem nenhuma exigência, não caiu em exigência. Eu não tenho a emissão do atestado. E outra coisa, eu não tenho resposta. Esse é o pior. Eu não, assim, não, atestado, o CREA não responde por telefone, não responde presencialmente. Você tem que mandar um e-mail. E aí, dependendo da demanda, o meu atestado, por exemplo, ele foi ser tratado em Petrópolis. Um dos meus atestados. Foi tratado em Petrópolis. Mas beleza, eu preciso do atestado, eu vou lá. Não, mas não tem atendimento presencial. Você relata o que você precisa por e-mail e espera. Não, calma aí, gente. Tá, e se a pessoa que tem que responder o meu e-mail não responder, o que eu faço? Aí é a hora que o grilo entra, né? Então, assim, o feedback, as respostas, até a informação é muito ruim, né? Então, fica aqui até um apelo, né? Pô, vamos tratar os engenheiros com um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção. Assim como eu ouvi os meus alunos, do exemplo que eu dei lá atrás, que o CREA nos ouça. E nos ouça com atenção e carinho, porque é a gente que mantém aquilo lá. A gente está falando... E aí eu queria apresentar aqui um cenário, Léo, como você falou, né? 20 anos já de formado.
Vou entrar aqui agora na última década, tudo bem? A gente teve um presidente que foi Luiz Consenza e eu sempre tive, assim, como eu te falei, que eu era gestor de um grupo onde ele estava, e eu sempre, de forma incisiva ao presidente, não a pessoa física, o CPF Luiz Consenza, que é uma pessoa extremamente educada. Consenza, aqui meu total respeito à sua pessoa. O nosso. Tá? Que pegou um CREA com 15 milhões em caixa, beleza? Só para a gente falar uma contextualização do CREA nessa última década. Mas com 45 milhões de dívida para frente. E ele entregou um CREA depois de 6 anos com 110 milhões em caixa. E aí a gente tem agora o último presidente que entrou, pegou com 110, agora está com 150 em média, mas que mesmo com tudo isso, tá? Ele não conseguiu apresentar a plataforma do que ele queria e fez de forma equivocada a inclusão desse sistema. Porque, vou te apresentar um dado, Léo. Só eu conheço 3 engenheiros do Espírito Santo, tem aqui a mensagem, que pediram o visto. Para quem não sabe, o que é o visto, tá, gente? Você é um profissional que é cadastrado lá no Espírito Santo, vou fazer um serviço no Rio, falo, CREA do Rio, tá aqui o meu diploma, tá aqui o meu registro no Me libera para trabalhar aí no estado. Trabalhar aí, ok? Ele vai e te autoriza para trabalhar aqui. E aí, 3 profissionais que não conseguiram. E aí, um deles, inclusive, a gente buscou ajudar, porque o serviço já estava agendado, com uma obra com material pesado. Então, a gente buscou ajudar para poder emitir a RT dele aqui. Colocamos como corresponsável no corpo, especificando o número de CREA, CPF e tudo mais, para que pudesse ser feito o serviço aqui. Então, o prejuízo, tá, para o profissional foi absurdo. Final do ano, o que a gente mais teve foram profissionais... E outra coisa, Ronaldo, você imagina, tomara que não seja o caso, tá? Mas você imagina se esse cara ficou um período sem conseguir fechar um contrato, tá? Sem conseguir, numa situação aí financeira já complicada, né? Não estou dizendo que é o caso, mas só exemplificando. Contando com esse fechamento, que pelo que você está dizendo já estava fechado, já estava com data de início prevista, dependendo somente de uma liberação do CREA do Rio, para que ele iniciasse esse serviço, e esse cara não tem uma resposta positiva. Nenhuma. E aí você fica ali, e aí? Não, aí olha só, olha como é que o troço é complexo e me irrita. Aí esse cara vai fazer assim, cara, eu preciso trabalhar, eu preciso dar segmento, eu preciso eu preciso fazer acontecer. Preciso produzir. Aí ele vem para o Rio, inicia o trabalho, toca, e aí essa obra é fiscalizada. Esse cara vai ser enquadrado no exercício ilegal da profissão. Tu tem noção que é isso, cara? A gente, dentro desse contexto, assim, como a gente estava falando antes, né? Você tem o exercício ilegal da profissão, beleza? E você tem... Se o cara sofre um acidente na obra, cadê a RT? Não tem. Por que não tem? Porque o juiz, ele não vai querer saber se o sistema CREA estava emitindo ou não. Ele quer saber que você, como profissional, gestor e conhecedor da lei, iniciou uma obra sem emitir, atrasa a obra. O que não pode ter é uma obra sem estar em dia com as suas responsabilidades jurídicas, né? Porque a nossa RT, ela não é só a nível de conselho, ela é um documento que tem embasamento jurídico da responsabilidade, execução e todas as condições ali previstas na obra. Então a gente tem toda essa problemática que o sistema trouxe, onde o pessoal não pode emitir RT, onde o pessoal não consegue emitir uma CAT, não consegue, onde nós temos mais de 3 mil engenheiros que não conseguiram e não conseguem hoje o número de registro. Imagina teu filho, Léo, faz 5 anos de engenharia, termina em dezembro. Na nossa época, a nossa colação de grau, o que a gente recebia na colação de grau? A carteira provisória. Né? Na hora, você ia lá, a carteira provisória. Eu recebia a minha no dia da minha colação de grau. O CREA enviava
com toda a documentação que a universidade enviava para o Isso, CREA. a documentação dos formandos era enviada previamente, e no dia da colação, e vamos ser sinceros, tinha uma representatividade ali emocional, inclusive, gigantesca. Você tá com toda a tua família ali, né? Eu sou de família humilde e tal, pô, me formando, me graduando, recebi a minha carteirinha, eu falei, caraca, aqui, mãe, pai, sou engenheiro. Sai dali, sou engenheiro. Tu sai dali se achando, cara. Fala, Agora caraca, eu sou engenheiro. Primeiro que você não sabe, mas o que eu faço com isso, né? Isso aí é o próximo passo. Mas quando você recebe ali, junto com o teu diploma ali, né? A representação do diploma ali, cara, tem um impacto emocional na vida das pessoas e na família. E social, fenomenal, social. Porque muitas das vezes, na tua época, na tua turma e na minha turma, você tinha um cara que veio estagiando. Normalmente o cara do 6º período em diante, o cara vem estagiando e a empresa, quando gosta, vai mantendo o cara, com a projeção de aproveitar quando não se forma. Aconteceu comigo. Então. Aconteceu comigo. E aí, quando você vai pra formatura, que você fala assim, janeiro já tô recebendo como engenheiro. já faz até conta. Aulas, já faz até a conta. mochila já é de rodinha. E aí você tem, irmão, um cara que não vai ter a mochila de rodinha pro filho, janeiro, fevereiro e março. E aí, o déficit financeiro e o problema social que se gera, a gente sabe que engenharia hoje não é um curso tão barato, tá? É um curso que demanda tempo, sim, tá? De quem estuda e de quem está no mercado. O engenheiro, ele chega na obra às 7 horas da manhã e, teoricamente, sai às 18. Ou seja, ele chega antes... Às 18 que é 20... 21 bate, ali facilmente. Beleza? Você falou o seguinte, você ainda tem um gerenciamento que você leva para casa. Total. Tá? Você sai de casa cedo, muito cedo, o cara... E aí, assim, a vida do engenheiro é uma vida pesada, né? Uhum. É uma vida que dificilmente o cara consegue ter uma rotina até de prática de esporte, se não for um cara muito disciplinado, beleza? E colocar como algo importante, como você falou. Dependendo da obra, você tem concretagem, você tem escavação que só pode ser feita à noite. Se for rodovia, você tem o cara à noite trabalhando, fechando uma faixa de pista para poder produzir. E se você não estiver no trecho ali, se você não estiver presente, você está 24 horas preocupado com aquilo. Então, assim, durante a minha trajetória, né, eu pensava o seguinte, eu prefiro estar em casa preocupado com o que está acontecendo lá, ou eu prefiro estar presente? Ah, cara, eu sempre prefiro estar presente. Claro. Né? Porque eu vou estar em casa preocupado? Não. Eu vou estar lá vendo as coisas acontecerem, e depois que uma operação um pouco mais complexa e tal, ela for concluída, aí beleza, eu vou para casa e consigo efetivamente dar uma relaxada. Se a coisa está em andamento e eu não estou presente, para mim é até pior. Então, quando você disse aí da jornada de trabalho, né? Cara, ela é uma jornada eterna. Ela é a gente fala que o engenheiro, cara, assim, é bem pesado a vida do engenheiro. E aí a gente, dentro do contexto que a gente está falando, você não tem um suporte, você não tem um atendimento, beleza? Porque... teoricamente, segunda a sexta, você tem que estar na responsabilidade da obra. Sim. Ou do teu projeto. Eu trabalho em escritório, sei. Mas você vai ter uma gestão de equipe, de projeto que está passando pela sua mão. E aí você demanda de uma marcação e atendimento no CREA. E aí quando você chega lá, você não tem isso. Você não tem a sua demanda também atendida. E quase sempre é uma demanda muito grande de responsabilidade. Uhum. Você utilizou, puxando o teu gancho, né? Que você utilizou a informação de que o cara... pode ter perdido um contrato em função da não execução da plataforma, da não funcionalidade da plataforma. E eu tenho certeza que isso aconteceu. Léo, hoje qualquer ação comum para ressarcimento de danos morais, tu ganha R$5.000. Beleza? Eu estava aqui agora fazendo. Somos 111 mil engenheiros cadastrados no Rio de Janeiro. Uhum. Tá? Se 111 mil colocasse uma ação na Justiça Comum, acionando o CREA, por um ressarcimento, são 555 milhões que o CREA deveria pagar. E aí a gente fala de uma irresponsabilidade de gestão que hoje o CREA, nós, como falamos antes, tem 150 milhões em caixa.
Como é que você pagaria 400 milhões num déficit? Você Esquece. quebra um sistema. Totalmente. E aí você vai... Como é que seria para os engenheiros uma falha de gestão dessa, onde quebrasse o sistema por uma irresponsabilidade? Então, acho que essas coisas são boas da gente trazer, essas informações são boas de serem trabalhadas, porque irresponsabilidade na engenharia gera prejuízo, gera morte, né? Em obra que a gente faz gestão, como você falou, trabalho com um cara em altura. Se o cara não tiver um talabarte, uma Sim. linha de vida, o cara tá errado. O cara pode morrer. E a gente... Desculpa te cortando, mas você vai falando aí, vão vindo uns insights na minha cabeça. Cara, é tão importante a atuação do CREA na nossa profissão que vou fazer um exercício contigo aqui, tá? Você tá lá na tua casa e aí inicia-se uma obra ao lado da sua casa, tá? Vai subir ali uma edificação de 3 pavimentos. Não tem projeto, não tem placa, mas você soube ali, o vizinho falou e tal, não, é de fulano, vai ser um predinho aqui de 3 pavimentos e tal. Aí você, como engenheiro, você vai falar assim, cara, mas não tem placa. Se não tem placa, não tem o número da licença de obra aqui. Para quem eu ligo? Liga pro CREA. O CREA vai falar que não pode ir lá. Aí você recorre à prefeitura. A prefeitura fala que você tem que ligar pro CREA. Ou seja, o cara que está na ilegalidade, ele é beneficiado. Ele vai conseguir fazer o prédio dele de 3 pavimentos. E pode ser que aconteça, como a gente tem visto aí recentemente, o colapso da estrutura. Sim. E você matar famílias por irresponsabilidade e a falta de fiscalização de um conselho. Agora, se nós temos a licença de obra, você tem a placa, você tem o serviço em andamento, aí você tem uma outra, um outro tipo de serviço específico dentro do teu canteiro e que por acaso você não recolheu o RT. Aí o CREA fiscaliza. Aí a multa chega. Então, assim, existe uma disparidade muito grande. E aí eu vou dar sequência, beleza? O CREA não ajuda, o CREA não fiscaliza e o CREA é o primeiro a desvalorizar a profissão do engenheiro civil. Pegar um exemplo prático. Um prédio vai fazer um serviço de pintura de fachada, beleza? É um serviço tecnicamente relativamente simples, só que envolve um risco enorme, ok? Uhum. Aí você vai contratar uma empresa de prestação de serviço de fachada para fazer a pintura. Você vai ter o orçamento, beleza. Só que você tem o Zezinho, que ele desce na cadeirinha, uma tábua, ele amarra na corda, amarra lá na cobertura e desce. Esse cara vai para fazer a pintura de um trecho lá, fazer a adequação das mangueiras de ar-condicionado, vai cobrar 10 mil reais. Você, como empresa, você cobrou 70. O que o condomínio faz? 10. Pô, de 10 para 70? Calma aí. Vamos fechar com o cara é amigo, a gente conhece ele, pá. Aí eu ouço muito assim, não, mas ele é direitinho. Beleza. E aí o que o condomínio não se atenta, Ronaldo? É a gravidade desse troço. Se esse cara cai lá de cima e morre dentro das dependências do condomínio, de quem é a responsabilidade? No condomínio. O condomínio é solidário. Ele morreu ali dentro? Sim. Quanto é que vai custar a indenização dessa vida? Essa conta ninguém faz. O condomínio muitas das vezes ele não é capaz de exigir uma RT. E aí ele não é capaz de exigir uma anotação na carteira do cara para ver se aquele colaborador ali ele tem registro, se ele tem algum amparo legal, se ele é treinado, se ele é capacitado no curso de trabalho em altura para estar fazendo uma atividade de tamanha complexidade.
Então, assim, você não tem a fiscalização do CREA e você não tem a seriedade também do contratante. Por quê? Ninguém fiscaliza. Então o cara contrata o Zezinho, faz o serviço dele, paga os 10 e desvaloriza a profissão. Eu falo, uma das minhas atribuições, né, eu sou bombeiro militar há 24 anos, tenho diversos cursos operacionais dentro do Corpo de Bombeiro, e aí já trabalhei em grandes desastres também no Rio de Janeiro. E aí, eu sempre falo o seguinte, o Estado em si, seja federal, estadual, municipal, ele trabalha por demanda incitada, né? Você precisa da polícia, 190. Precisa do bombeiro, 193. Preciso construir, eu tenho que ir na prefeitura. Eu vou... laudo de auto-vistoria predial. Você tem que registrar na prefeitura e depois também fazer a comunicação de execução de serviço. Perfeito. Beleza? Para tirar as exigências que foram apresentadas. E aí a gente vê que muitas das vezes isso não é feito. E aí tem uma demanda, que a gente sabe, da prefeitura também para execução disso, que também não tem. É uma demanda muito grande. Então, hoje, assim, se nós tivéssemos prefeituras contratando engenheiros para fazer o gerenciamento disso, visita, inspeção, nós teríamos um serviço muito melhor. Agora, nós também temos o problema do CREA, que ele não ajuda a legislação a criar um amparo legal para que as prefeituras contratem um engenheiro com salário de engenheiro. Como você falou do analista, você tem hoje engenheiro de prefeitura que ganha 3.800. Acredito. E aí você fala o seguinte, pô, o piso não é esse. Como é que eu faço? E aí a gente tem um sistema também que não, como foi dito antes. Léo, mas caminhando agora para o final, eu queria que você me apresentasse, assim, para o CREA, o que você gostaria que o sistema tivesse? Como você me falou, Ronaldo, eu não gosto de feedback negativo, sem o feedback... O que você sonharia com o CREA perfeito? O CREA perfeito é meio utópico, mas vamos lá. Estamos no laboratório, somos técnicos, ambiente de laboratório, meio utópico, vamos sem lá. Atrito, sem nada, vamos embora. Cara, o problema é complexo, mas a tratativa não é tão complexa, né? Vou trazer aqui para um campo matrimonial, vamos botar assim, né? Se você tem uma divergência, você tem um problema com a sua esposa, por exemplo, qual é o caminho para você tratar isso? É uma conversa. É uma conversa franca e sincera. Amor, olha só, não tô gostando disso. Ela, por sua vez, também, amor, não tô gostando disso. Delas pra gente é muito mais, né? Que não tá gostando disso, não tá gostando daquilo. Então, o que eu acho? O que eu vejo que falta? Falta o CREA ouvir engenheiros e, num primeiro momento, pode-se fazer até uma reunião, um convite, alguma coisa de engenheiros formadores de opinião, de pessoas com relevância, de engenheiros com empresários, engenheiros empresários que empregam aí, sei lá, 100, 200, 300, 500, 600 pessoas, que sentem na pele a dificuldade do dia a dia. O presidente deveria ouvir essa galera. E a gente ter um diálogo franco e aberto. Não ficar dentro da caixinha do CREA lá, sem ouvir nós que somos os clientes. É a gente que usa aquilo ali. Ou melhor, a gente que precisa do amparo do conselho, né? E eu acho que falta diálogo. E que sustenta. Na verdade, o CREA ele só existe por conta dos engenheiros. Eu não vejo o advogado para cada petição, para cada processo que ele pega, eu não vejo ele pagando um documento. Ele paga a anuidade dele, está respaldado. Nós não. Além da anuidade que a gente paga, e se você não tiver em dia, você não emite a sua certidão, além disso, para cada serviço, a gente paga de novo. Para cada serviço produzido, vamos até o pessoal entender, tá? Para cada obra, qualquer serviço técnico, eu vou fazer um laudo, a gente emite uma RT, mas nós também pagamos, às vezes, por serviços administrativos do sistema. Sim. Você precisa de uma certidão específica, você paga algumas coisas. Então, também. Então a gente que sustenta o órgão. E é necessário. Você precisa ter um conselho para respaldar a nossa profissão.
Só que esse conselho tem que ser o primeiro a estar aberto a nos receber e a nos ouvir. Não adianta existir um conselho ali sentado no trono sem ouvir quem mais precisa daquilo, que somos nós. Precisamos e sustentamos. Então, a base do sucesso do conselho com os engenheiros é o diálogo, é ouvir, é você entender as nossas necessidades, né? As nossas dores, pontuar e tratar cada uma. Eu sei que são muitas, mas a gente tem que ir fazendo o checklist ali e eliminando essa problemática. Porque esse assunto já é velho. Essa dificuldade é muito antiga. Você imagina se nós tivéssemos iniciado a tratativa disso há 30 anos atrás. Será que nós estaríamos da forma que nós estamos hoje? É óbvio que não. Só que se fala, não se tem uma ação, né? Você ouve aí quando você tem a votação para uma nova presidência, período eleitoral do conselho ali, diretoria, etc., você ouve muita coisa. Só que depois você não vê acontecer. E você não é ouvido. Dentro do que você falou, como eu vou trazer os últimos 10 anos, né, como a gente falou. Consenza era um cara assim, não tem como não negar que não foi um bom gestor, entre aspas, de recurso, mas não foi uma pessoa que fez o sistema crescer na mesma evolução, tudo bem, mesmo tendo recurso, não tinha, como a gente brinca, é como se fosse aquele cara que se tornou milionário, mas continuou andando no escorte com um furo na lateral, que ele também não buscou melhorar o sistema, era um sistema arcaico, diferente, em comparação com todo o Brasil, como você mesmo usou a referência, vários estados têm hoje sistemas que já não são de 3 anos atrás, muito antes, e você tem hoje o Miguel, que também fez a contratação de uma plataforma, onde a executora da plataforma não era boa, o próprio CRM já tinha adquirido o serviço deles um tempo atrás e depois não utilizou mais, e o sistema falho, que o sistema deveria ter sido inserido com ele 100% rodando, Sim. e não fizeram nenhum backup. Então, o que deveria ser feito? Como você me falou na conversa, né? Vamos montar uma equipe de 30 analistas internos técnicos. Toda RT que foi emitida, vocês vão entrar nesse sistema e vão fazer o cadastramento e vamos ver se está rodando. Todo o processo que está sendo feito de CAT, vamos emitir por esse e passar para o outro. Na verdade, a impressão que eu tenho é que o teste está sendo feito na realidade. Sim. Para mim, o sistema está em teste. Uhum. Só que como é que eu faço um teste de algo tão complexo e tão importante, cara? Esse teste deveria ter acontecido? Sim, mas como você bem colocou, em paralelo. Vamos testar. Vamos ver como é que funciona. Não pegar algo que você não está 100% seguro ainda e botar como verdade. Léo, eu vou te falar assim, a informação que eu tenho é que foi informado ao Miguel de forma clara que o sistema não estava pronto, tinha cerca de 60% do sistema pronto, que precisaria de mais tempo, mas que ele buscou aquela data que era um feriado para que fizesse o sistema, Sim. porque seria o menor impacto. Sim. E aí, não escutar o executor do serviço é um erro que nós na obra, me perdoe, nós na obra não podemos vivenciar. Por quê? Por mais que sejamos os técnicos, tá? Eu brinco que meu primeiro mestre de obra, quando eu fui trabalhar em canteiro, residencial Campelo, em Nova Iguaçu, um prédio, o mestre de obra falava planta hidráulica. Mas o cara abria a planta desse tamanho, o cara ia olhando, rabiscava onde ia dar problema, dobrava, mandava para revisão. Perfeito. E era lá que estava o problema. Tá? Então, a gente não pode negligenciar a informação do profissional. Deixa eu pegar só esse ganchinho rapidinho. Pra galera que tá se formando agora, pros novos engenheiros civis aí. Cara, não entra numa de que você sabe tudo. Tenha humildade para ouvir a velha guarda, os mestres, os encarregados, o ajudante. Essa galera tem a vivência. Eles sabem fazer. Nós temos a técnica e quando a gente é recém-formado e tal, a gente não tem tanta vivência.
não tem a experiência ali da execução. Então, macete, cola com a velha guarda, traz o mestre pra você, não entra no embate, traz o cara pra você, mas de forma verdadeira, não é forçado não. Que faz toda a diferença. Foi o que eu fiz no meu início de carreira, né? Eu olhava pra galera assim dos cabeça branca, falei, pera aí, deixa eu colar com esse aqui, deixa eu colar com esse aqui, vamos e tal. E aí a coisa foi acontecendo, né? Eu vejo hoje uma galera se formando meio que... Na verdade, são os engenheiros civil de sapatênis, né? É. Aí, não, porque eu sou engenheiro, porque aí o cara, o negócio dele é reunião. É reunião e e-mail. Agora o WhatsApp, não, pô, mandou e-mail? Calma aí, cara, o problema tá ali. Ele tá no canteiro agora. Não é mandar e-mail, não vai lá e resolve. Na hora, você tá aí sentado no canteiro, só no ar-condicionado, levanta da cadeira e vai lá. Vamos lá, mestre, o que resolve? Não fica nessa e traz a velha guarda, a galera que sabe fazer, traz pra você que vai embora. Tem uma frase que eu uso na minha vida que aprendi no decorrer dela: os anos nos ensinam que os dias não sabem. Na engenharia é completamente disso. Eu tive há pouco tempo, recebi a menção honrosa aqui de Nova Iguaçu, e aí eu vi um engenheiro falando o seguinte, que a engenharia hoje ela não foi feita para o negro em si, ou quem vem de baixo, para ser claro, tá? O negro e quem veio de escola com baixa qualidade de ensino. E aí eu farei o seguinte para ele: a engenharia não tem cor. Esse é o primeiro ponto, tá? E a engenharia, ela é a mesma ciência desde antes do computador. Eu tive a oportunidade, né, de a gente pegar lá plantas em nanquim. Sim, fiz muita. Tá? Lembra, Léo? A gente tinha a sala de prancheta. Lembra? Sala de prancheta, papel lá, vegetal. Isso. A nossa turma foi a primeira turma que começou a ver AutoCAD, que eram 16 disquetes. Nosso saudoso mestre, eu vou lembrar o nome dele. Sérgio, professor de desenho. Sérgio Browninger. Sérgio Browninger. Mestre, ó. Beijo grande. Mestre Sérgio Browner. Cara, régua T, várias lapiseiras, 03, 05, 07, 09. A galera hoje eu acho que nem sabe por que tem essa diferenciação de grafite. Acha que é só porque um é mais forte que o outro. E não é. Na nossa época, para diferenciar as linhas, né? Uma linha definitiva, uma linha de representação, um tracejado. Cara, vou ser sincero, nós pegamos a melhor época de formação de engenharia. E aí eu sou totalmente contra engenharia EAD. Eu sou totalmente contra. Totalmente. Não sei qual é o teu posicionamento em relação a isso, mas o meu eu sou contra. Eu sou contra. A engenharia é um curso pesado, que requer uma dedicação. E aí eu vou puxar pro meu lado. Eu sou um cara que eu tenho dificuldade com esse troço de EAD. Então eu preciso estar ali, eu preciso estar vivenciando aquilo ali. Eu preciso estar inserido naquele contexto. Eu preciso estar com o mestre ali perguntando, tirando dúvida, participando, para que de fato a coisa aconteça. A engenharia ela é relacional também, né, Léo? Então, puxando o teu gancho aí, te cortando, me perdoa. Você aprende com o colega na turma. Certeza. A gestão emocional, com a pressão das provas, com a pressão de você... A gente que se cobra, tá? Você olha que um cara que, de repente... Como a gente falou, caraca, eu não consegui pegar essa matéria. E o gerenciamento da frustração que o professor, como você mesmo relatou, pô, esse cara tem um potencial, senta aqui na frente, filho. E esse relacionamento é o que você leva no decorrer. E quantas vezes aconteceu contigo e comigo, quantas vezes nós não tínhamos entendido uma explicação do professor e um amigo nosso que conhece o nosso jeito ali, a forma da gente captar a mensagem, entender... aplica aquilo ali, explica pra gente o mesmo assunto e você sai entendendo. E se você não estiver presente, como é que isso acontece? Isso. Eu falo que a engenharia ela é muito relacional, ela precisa
disso. É presença. Da troca, do relacionamento, do compartilhamento. Eu vejo que hoje em dia, né, a gente vem perdendo bastante disso em função do EAD, em função do... E aí vamos falar do ambiente social. Tá? Também. Beleza? Que hoje em dia, como você mesmo falou, hoje em dia se você pedir alguma coisa para um estagiário seu, não, eu não sou office boy, sou seu estagiário. Tá? Então, a gente não fala de nada demais. Mas, Léo, queria que você deixasse uma mensagem para o novo... Eu vou te pedir 3 mensagens, tá? Como você é um professor, para quem estuda hoje engenharia, quem está chegando, beleza? Uma segunda mensagem para o engenheiro, tá? Profissional que está produzindo na obra. E uma mensagem para o empresário, tá? Que quebra pedra hoje dentro da engenharia, com tributação, com tudo, que não é fácil a gente empreender dentro da engenharia. Deixa essas 3 mensagens aí para a gente caminhar para esse encerramento. Vou tentar ser aqui bem didático e objetivo e dividindo as mensagens, tá? Para a galera da nova geração aí, né? Busquem referências, tá? Dentro do mercado, quem é que você gostaria de ser? Isso não é inveja, não, tá? Isso é parâmetro. Eu usei isso na minha vida inteira, a minha vida inteira. Hoje você pega um moleque, um garoto novo aí de 10, 12 anos, há 5 anos atrás ele queria ser ou MC ou jogador de futebol. Aí agora tem mais uma opção, que é influencer. A molecadinha quer gravar vídeo. Tudo bem, nada contra, né? Só que você que enveredou pelo caminho da engenharia, quem é a sua referência, né? Quem é o seu influencer? É isso. Cara, busca a sua referência, se dedica e faça acontecer. O dinheiro, ele é consequência do que você faz. O dinheiro ele não vai vir antes do trabalho. Não vem. Então faça. Eu tenho uma premissa, Ronaldo, que eu carrego desde meu início de faculdade. Se você quer ser o encarregado, se comporte como tal. Se você quer ser o engenheiro residente, se comporte como tal. Se você quer ser o gestor, se comporte como tal. Você quer ser o diretor, se comporte como tal. Independente do teu colega do lado que tá falando assim, tá maluco? Ih, deu 5 horas, eu vou embora. Tu vai ficar fazendo aí o que te pediram? Vai. Vai porque é isso que vai fazer a diferença na sua vida. E se essa empresa não tá te valorizando, não interessa. Em algum momento alguém vai te enxergar e vai te valorizar. É fato. Então faça por você primeiro. Faça pela sua casa, faça pela sua família e pelo local que te contratou naquele momento, se você não for empreendedor, né? Então faça o teu melhor. Então um recado para essa molecada que tá chegando. Faça o seu melhor. Na condição que você tiver. Mário Sérgio Cortella diz isso, né? Você dê o seu melhor na condição que você tiver nesse momento, etc. É uma frase bonita, mas é verdade. Faça o teu melhor na condição que você tiver naquele momento. E o teu colega do lado, deixa ele reclamar, dizer que eu trabalhei não sei o quê e não me valoriza. Segue o teu caminho, busca a tua referência, quem é o teu influencer na área que você escolheu para sua vida e vai. Segunda mensagem, né? É para aquele cara que está inserido no mercado de trabalho. Não deixe de se capacitar. O estudo, ele transforma vidas ainda. Ele transformou a minha, transformou a vida do Ronaldo. Estudo. Assim, eu tenho uma história de vida interessante, né? Uma criação humilde, onde o meu pai e a minha mãe, eles abriram mão da vida deles em prol da minha vida e a vida do meu irmão, né? Sou engenheiro civil hoje, meu irmão é médico, então meu pai e minha mãe, eles se dedicaram a isso, e graças a Deus eu e meu irmão, nós reconhecemos, mergulhamos de cabeça, e isso mudou a nossa história. O estudo mudou a nossa história. Então, para você que está inserido no mercado de trabalho, trabalha como engenheiro civil, continue se capacitando.
Continue dando o seu melhor para aquele local que você está inserido, tá? E esse conselho é o mais difícil, cara, né? Para os empresários. O que eu posso falar é o seguinte: o seu negócio, a gente vive no Brasil. Ah, mas na Alemanha é assim, nos Estados Unidos é assado, no Japão, na Coreia. Nosso negócio não é no Japão, não é na Coreia, não é na Alemanha, nos Estados Unidos. O nosso negócio é no Brasil. Então ele tem que dar certo no Brasil. Então o seu negócio tem que pagar os impostos, pagar os seus colaboradores, tudo que a lei manda, sem exceção, e gerar lucro. Se não acontece, ou você está fazendo errado, ou você está no negócio errado, ou você não sabe cobrar. Essa é a reflexão que eu deixo. Não é nenhum conselho, é uma reflexão. Ah, mas Leonardo, eu tô ali na briga, eu preciso fechar um contrato, aí o cara baixou o preço, o outro baixou o preço. Então o teu único diferencial é preço e a tua trajetória. E a tua credibilidade num serviço de altíssima responsabilidade de alguém olhar para você, não, vou fechar com o Ronaldo porque eu tenho certeza que eu não vou ter problema. E aí você sai da briga de preço e passa a negociar valor. E quando você negocia valor, o preço é o que vem por último. E em qualquer pesquisa de revista, de jornal, e qualquer pesquisa, o preço ele não vem em primeiro lugar. Em primeiro lugar vem a qualidade do atendimento. E aí eu vou botar a credibilidade em segundo e o preço eu vou botar lá em terceiro. Então se você consegue puxar, trazer valor, agregar valor à sua imagem, ao seu negócio, acredito muito também no negócio vinculado hoje à sua imagem. As empresas querem saber que a empresa do Leonardo tem um cara, tem uma figura, tem um profissional por trás daquilo ali, uma pessoa, um CPF, que tem família, que é pai de família, que é casado, que ama o motociclismo, etc. Quem é esse cara? E as empresas, e o teu cliente compra isso. Então a credibilidade, a forma na qual você se dirige a essas pessoas, como você trata os outros, como você trata o teu colaborador. Ah, mas o colaborador não dá o melhor de si, mas dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Que eu tenho certeza, Ronaldo, que hoje, né, eu creio, né, que tudo isso que você faz, toda essa bondade que nós fazemos, toda essa entrega, nós somos recompensados por aquele que é galardoador, que é o nosso Senhor Jesus. Então, assim, o nosso presente vem dele. Amém. Tá? Então, conselho geral para todos os engenheiros e para todos na vida: deem o seu melhor. É isso. Léo, porra, não tem nem como te agradecer. Eu que agradeço o convite. Você é um cara que é muito especial pro meu coração, pro meu vínculo de amizade. Sim, tenho certeza. Temos uma história muito boa fora da engenharia que se correlaciona. E sou muito grato, assim, pela oportunidade que, como você mesmo diz, né? Independente de crença de quem tá vendo, do que Deus fez e faz nas nossas vidas. É isso aí. De tudo que permitiu viver para que hoje possamos ter o testemunho dentro da vida profissional Sim. e na vida pessoal, da bondade, mas também do nosso papel na nossa história. Eu vejo que você, assim como eu, você é um cara que busca escrever a sua história. Sim. Tá? A nossa parte, vou botar a nossa parte, a gente faz. E a gente entende que o Senhor também acaba colocando o caminho embaixo dos nossos pés. Então, te agradeço imensamente pela participação, pela tua história e por esse momento no nosso podcast. Um abraço, gente. Muito obrigado, Léo. Obrigado a todos. Meu desejo é que sigam em frente, sigam acreditando na engenharia, que a engenharia transforma vidas. Aqui, gente, SOS Engenharia. Engenharia de engenheiros para engenheiros.